Seja bem-vinda, professora Beth. Fique à vontade. Tem uma aguinha já para você aqui. Obrigada, querida. Tá? Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu fiquei até emocionada agora. Continuar depois de ver a foto da filha aqui. Eu vou até me apoiar aqui. Bom, eu preciso começar agradecendo mesmo essa honra. Professor Márcio, muito obrigada. Professora Marisângela, representando todos, né, da Escola de Formação. Falou um bom dia e muito feliz em estar sendo prestigiada por tantos pais e mães. Deixa eu checar quem é esse público aqui presente, para ver se é isso mesmo. Levanta a mão quem é pai ou mãe. Ou padrasto ou madrasta. Ah, eu também. Eu tenho tudo isso no meu currículo. É a parte mais importante do nosso currículo, não é? Ah, levanta a mão quem é vovó. Eu também. Quer dizer, o meu, na verdade, eu preciso contar. É filho de um enteado meu. Mas eu falo que o Tom é meio netinho, porque é neto de coração, né, gente? Quando eu aprendi a ser mãe com esses meus enteados. Quando eu casei com o pai deles, eles tinham 1, 2, 3 anos. Olha quanto tempo faz. Hoje eles têm 28, a Juju faz 28 agora, semana que vem. O Felipe já tem 29 e a Carol já tem 30. Olha só, passou o tempo, né? Por isso que eu já sou vó. Não é legal? Bom, mas eu não vim falar de mim, eu vim falar de um assunto que eu conheci alguns anos atrás e que eu me encantei. E que eu acho que vai ser útil para vocês também. A não ser que vocês não tenham tido algum conflito com o filho alguma vez na vida. Alguém aqui já teve algum conflito com o filho alguma vez na vida? Só para saber. Porque, olha, esse assunto me ajudou a lidar com os conflitos. Com filhos, com enteados, com alunos. E, olha, não sei se vocês sabem, mas eu já estive aqui algumas vezes. Nessa mesma, né, sala, conversando com pessoas de outras salas, falando com professores. Então, eu estou muito honrada que vocês todos se disponibilizaram para estar aqui. Muito obrigada mesmo. Olha só, eu vou começar... Vocês já viram que eu sou de São Paulo, né, gente? Mas eu não contei que o Tom, esse meu netinho postiço, né, sou meio vodrasta, mora aqui. Então, eu tenho família aqui. Adoro ser convidada para o Rio, viu? Podem chamar outras vezes, que eu sempre vou vir com muita... Seguinte, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da história de como surgiu dessa disciplina positiva. E depois a gente vai para uma parte prática, tá bom? E preparem já as perguntas. Aliás, eu adorei aquela pesquisa que vocês fizeram, hein? As perguntas lá, né? Que tinham lá, de quais... Porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. Vocês já sabiam, né? Por isso que vocês... Ah, eu gostei. Então, vamos lá. Aqui. Ah, depois... Se acontecer de você ter pensado numa pergunta que eu não respondi, você pode entrar lá no meu Insta, que está ali, Beth P. Rodrigues, e colocar a sua pergunta, tá bom? Porque o que a gente não conseguir responder aqui hoje, eu posso me comprometer a responder depois, tá? Então, fica esse compromisso com vocês. Deixa eu ver se eu sei usar isso aqui. Sei. Então, esse é o nome. Como lidar com os comportamentos desafiadores do seu filho. Não é que, já vou avisando, tá? Não tem uma resposta mágica única que vai resolver, não, viu? Mas vou dar algumas diquinhas que foram úteis lá em casa. Quem sabe pode ser com vocês também. Então, vamos começar. O que é essa tal de disciplina positiva? Ó, começou com esse cara. Esse cara, gente, ele chamava Alfred Adler. Ele era tão, assim, à frente do tempo, que ele ia em praça pública, lá em Viena, o cara morava lá na Europa, no começo do século passado. Ele falava para as pessoas sobre igualdade entre homens e mulheres. Ele falava sobre igualdade entre pessoas de culturas, etnias e raças diferentes. Não é demais? Um cara que lá atrás, ó, época de guerra na Europa, começo do século passado, o cara falando sobre igualdade entre adultos e crianças. Aí você vai falar, mas peraí, adulto e criança não é igual. Tudo bem, homem e mulher também não é igual, mas tem os mesmos direitos, tem ou não tem? Então, é disso que ele falava, sobre responsabilidade social, sobre pensar no outro, não pensar só em si mesmo. Sabe o que ele descobriu?
Ele descobriu o objetivo primário de todas as pessoas, a coisa mais importante que as pessoas querem. Eu vou falar e vocês vão me dizer se isso aqui vale para os dias de hoje, tá? Porque, afinal, foi uma descoberta lá atrás. Ele falou que as pessoas queriam mesmo, eram se sentir importantes e pertencentes. O que vocês acham? A gente quer se sentir importante? Vocês se sentiram importantes chegando aqui hoje ouvindo música? Que eu adorei. Eu me senti super feliz, importante e pertencente, não é? Eu faço parte, eu conto, eu estou ali, ó. Eu estou podendo aqui assistir, eu tenho um espaço. Imagina o seu filho na escola. Ele sabe que se ele faltar algum dia, alguém vai perguntar por que ele faltou. Ele sabe que se ele estiver num cantinho lá chorando, alguém vai perguntar por que ele está chorando. Então, isso não é válido só para os adultos, isso é válido para todo mundo. E foi esse cara aí que começou a falar sobre isso. Olha, teve esse outro aqui. Opa, o que eu fiz? Ai. Esse aqui, o Rudolf Dreikurs. Ele também era psicólogo, psiquiatra, médico, que nem o Alfred Adler. E ele escreveu um livro. Olha o nome do livro. Vou falar o nome em inglês primeiro, porque eu comecei minha carreira, sabe? Eu não sou dos anos daquela década que você falou, mas eu sou da década seguinte, sou dos anos 60. Então, eu comecei faz tempo. Sou professora há 36 anos, gente. Olha só, me acabei entregando, né? Não, mas eu comecei com 16, para vocês não ficarem achando. Esse cara escreveu um livro chamado Children the Challenge, que quer dizer Crianças o Desafio. Quem acha criança um desafio, levanta a mão. Pois é. Quem já se meteu em algum desafio com criança, levanta a mão. E quem perdeu o desafio com a criança? Então, ele conta histórias deliciosas nesse livro, falando sobre os desafios com as crianças. E aí, essa senhora aqui, ó, doutora Jane Nelson, ela, muito estudiosa, não vou falar do mestrado, doutorado dela, essas coisas, porque o que eu mais gosto de falar dela é, ó, mãe de 7, avó de 22, bisavó de 14 já. Eu sempre fico meio confusa, mas ó, 14 bisnetos. Essa senhora, com 82 anos, ainda está escrevendo livros. Gente, ela já escreveu mais de 20 livros em inglês. Muitos. E eu tive o privilégio de traduzir, co-traduzir com algumas colegas alguns deles. Depois eu mostro. E ela que escreveu pela primeira vez esse título, Disciplina Positiva. Então, o que ela conta nos livros dela? Ela conta as ideias desses caras, outras ideias delas e outras de outros autores, para nós, pais, mães, que queremos desenvolver nos nossos filhos habilidades socioemocionais. Quer ver? Ó? Eu vou até pegar aqui. E eu gosto de falar desses livros, não é porque eu só sou tradutora, gente, eu não ganho nada com a vida desses livros, tá? Mas é porque é bom mesmo, deixa eu deixar bem claro isso. Olha aqui, vê se vocês não se interessam. É livro para pais, professores que querem que as crianças desenvolvam autodisciplina. Quem quer autodisciplina? Filho com autodisciplina. Não ia ser bom? Olha a outra aqui, ó. Responsabilidade. Eu vi lá, vocês escreveram, responsável. Querem ó, outro. Cooperação. Imagina, ia ser bom, né? Se cooperassem em casa, se ajudassem. Ó, outro. Habilidades para resolver problemas. Pois é. Então, por isso que eu não posso começar falando de disciplina positiva sem falar dessas pessoas aí. Agora eu vou contar o que é, né? Então, vamos lá. Existem 5 critérios. Esse comecinho é meio teórico, mas daqui a pouco a gente vai para a prática. Olha só, o que é essa parte aqui? Eu já contei esse. Que é o senso de pertença e de importância. Isso é básico. Isso aqui, eles falam que é tão importante, que tem até uma frase que eu vou ensinar agora, que eu gosto muito, que é assim, conexão antes da correção. Quer dizer o seguinte, meu filho está fazendo um negócio errado, eu não vou conseguir corrigir, eu não vou conseguir educar, eu não vou conseguir ensinar, se antes eu não tiver estabelecido a tal da conexão. Eu sei que o professor Márcio chama de vínculo, não é? Elo. A gente pode chamar de muitos jeitos essa tal de conexão. Agora, isso é tão importante que a gente vai falar mais dela daqui a pouquinho. Vou falar de outro. Respeito mútuo. E aí o segredinho não é só respeito. Tem a palavra mútuo. O que quer dizer mútuo, pessoal? Dos dois lados. A gente quer que os nossos filhos nos respeitem, afinal, nós somos os pais, né? As mães, e a gente merece esse respeito todo. Agora, só tem um jeito deles aprenderem a respeitar. Qual que é?
falaram, sendo respeitados. É isso aí. É isso aí. E a gente vai ver hoje um jeito de ensinar respeito para os nossos filhos. É o segredo entre você ser firme e gentil ao mesmo tempo. Vou explicar melhor já. Próximo. Eu adoro a disciplina positiva, porque não é um negócio assim que está na modinha, que já ouvi falar, eu vi, postaram lá, não sei o quê. Não, é dura. É um jeito de ver a vida. Eu gosto de falar que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de olhar. A gente começa a olhar para as nossas relações com os nossos filhos de outro jeito. Porque a gente vai começar a aprender a se colocar no lugar deles. O que meu filho está pensando? O que meu filho está sentindo? O que meu filho está pensando, está decidindo fazer? Será que ele vai fazer isso que eu falei para ele fazer? Então, eficaz em longo prazo por causa disso. Olha o próximo. Esse é o foco. Desenvolver a habilidade de vida. A gente quer que os nossos filhos saibam ler e escrever, é lógico. A gente quer que eles saibam frações. Aliás, foi muito útil saber 75% dos filhos. As partes. O outro pai que falou lá que ensina fração usando pizza, né? Que falou sanduíche e tal. Então, é lógico que a gente quer isso. Os conteúdos acadêmicos, mas a gente quer preparar os nossos filhos para a vida, para serem pessoas, as tais das habilidades socioemocionais. Vou explicar melhor o que é isso aí. Sociais, habilidades sociais são aquelas que a gente não pensa só na gente, a gente pensa no outro também. Sabe, por exemplo, coisas que a gente faz com os outros, a comunicação, a cooperação, a habilidade de resolver problemas. Vocês querem? Já me falaram, filhos assim, não é? Agora, eles não vão ter essas habilidades sociais se eles não tiverem as habilidades emocionais, ou pessoais, ou intrapessoais, que são aquelas que começam com auto. Por exemplo, autodisciplina, autocontrole. Que mais? Autoconhecimento, autoconfiança, autoestima. Tá vendo? Então, é muito importante que os filhos se sintam assim, fortes, né? Tenham essa inteligência emocional, se sintam assim fortes para poder ter bons relacionamentos. E esse é o foco dessa disciplina positiva. Por isso que o próximo é que eles, as crianças, os adolescentes, os nossos filhos, saibam o poder pessoal que eles têm. Sabe aquela sensação do eu posso, eu consigo, eu sei. E poder serem pessoas autônomas, independentes. Bom, então, para explicar melhor o que é, eu vou falar o que não é. Gente, sabe aqueles pais e mães, assim, os outros, né? Não sou eu, assim, sabe? Os outros. Que sabem o que é melhor para o filho, que sabem o que querem, que deixam as regras da casa bem claras, bem definidas, os limites. E aí os filhos têm só que obedecer. Vocês sabem disso, né? Conhece esse tipo? Nessas casas tem muita ordem, tem muita firmeza, porque as regras são muito claras. Os filhos têm que ir lá, rédea curta, tem que seguir as ordens. Agora, quando eles não seguem, o que rola? Vocês sabem, o que rola? Algum tipo de castigo. Pode ser, sei lá, o pessoal é criativo por aí. Pode ser uma palmada, pode ser ir para um cantinho. É porque não fica disfarçando, falando que cantinho é para pensar, que não, é castigo mesmo, viu? É castigo. Depois a gente fala disso, se quiser. Outro castigo também típico é ficar trancado no quarto. Vai lá, você vai se trancar. Então, vai daqui o que você gosta desse negócio, vai ficar aqui comigo. Não é assim? Então, esses pais e mães conseguem resultados, porque existe ordem, existe firmeza, mas falta, muitas vezes, assim, liberdade para os filhos, escolhas. Eles não podem escolher nada, não é? Tem que obedecer. Aliás, a frase típica é tem que fazer porque eu estou mandando. Não é assim? Sabe outra coisa que falta também às vezes? Falta gentileza. Porque são pais e mães muito duros, muito bravos. E que às vezes não lidam assim com carinho, com afeto. Bom, a gente conhece bem esse modelo de educação, esse estilo. Então, às vezes, essa firmeza em excesso vira até um autoritarismo. É um perigo. Vou falar de um outro extremo, tá?
O outro extremo está a tal da permissividade.